Antes de qualquer coisa, já quero pedir desculpas se tiver algum ruidinho de pássaro, cachorro, moto, carro, caminhão, porque eu tô no interior e eu tô gravando na área na área de fora da casa, que é onde bate a melhor claridade, porque eu esqueci da minha luminária. E então vou tentar fazer e espero que fique bom e por favor não me odeiem, eu juro que os próximos vão ser melhores, tá? A gente ainda tá numa fase de adaptação. Entre as décadas de 70 e 80, nos Estados Unidos, começa a ganhar força o debate sobre a justiça restaurativa. No Brasil, isso acontece em 2005 com o apoio da Unicef. As principais cidades do começo, com essa justiça implementada para testes, foram São Caetano, Brasília e Porto Alegre. A justiça restaurativa usa como porta de entrada o judiciário em sistemas educacionais municipais e estaduais. Uma curiosidade que é legal a gente ressaltar, que o juiz Eduardo de Mello, foi o primeiro do ramo a apostar na justiça restaurativa. Hey guys, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre justiça restaurativa. Aí você deve estar se perguntando, mas André, o que é justiça restaurativa? Relaxa que nem eu sabia e foi com muita pesquisa e algumas entrevistas que isso fez sentido na minha cabeça e agora eu sei e posso passar para vocês. Então, vamos conversar. Em linhas gerais, citando Sérgio Oliveira de Souza, um artigo dele, ele coloca dessa seguinte forma, vou ler aqui para vocês. Em linhas gerais, poderíamos dizer que se trata de um processo colaborativo voltado para a resolução de um conflito caracterizado como crime, que envolve a participação maior do infrator e da vítima. Tá, você não entendeu ainda, eu vou tentar explicar de outra forma. É uma justiça que funciona pensando nas pessoas envolvidas no crime e não no sistema punitivo, e não em punir a pessoa. Então, colocam-se as pessoas para conversar, se for o caso, ou debater sobre essa infração, para que elas possam se resolver, entender o porquê que elas foram a vítima, entender o porquê ela foi escolhida para aquilo, ou por que aquilo aconteceu, e o ofensor, né, o ator do crime, aprender a perceber que o que ele fez foi errado e dessa forma, consequentemente, não fazer mais. Né? Não que a justiça restaurativa vise diminuir as taxas de reincidência, mas acontece, tá? Então vamos lá. Acho que é importante eu diferenciar para vocês os dois tipos de justiça que a gente está trabalhando aqui, tá? A justiça restaurativa e a justiça que a gente mais conhece, que é a punitiva retributiva. A punitiva retributiva, ela funciona em 3 pontos principais, em 3 perguntas, vamos colocar dessa forma. Vou ler aqui para vocês. Quais leis foram violadas, quem as violou e que punição essa pessoa merece? Já a justiça restaurativa funciona em outras 3 perguntas que são bem diferentes, que são quem foi afetado, prejudicado por esse crime, pelo evento, quais são as necessidades dessa pessoa, então quais as necessidades da vítima e de quem é a obrigação, de quem é a responsabilidade de preencher essas necessidades, beleza? Ok, vamos seguir. Eu falei pra vocês que é um debate, é uma conversa entre a vítima e o ofensor. Aí você deve estar se perguntando, mas André, você vai colocar as duas pessoas, o autor do crime, o autor do crime e a vítima na mesma sala para conversar sem ninguém lá para apartar se tiver alguma briga ou coisa assim? Não, tem um mediador. Tem alguém para controlar algo que exceda ou para controlar as partes para que a conversa seja guiada. Outra dúvida que surge pensando nisso é quem que deve ser esse mediador, né? Um profissional da área da psicologia, um profissional da área de direito, um profissional dos dois? Era uma pergunta que eu tinha, era uma grande pergunta minha. Acho que para responder essa pergunta é importante usar uma frase da Patrícia Larraín, que foi uma das entrevistadas, que ela coloca dessa forma aqui. Vou colocar o vídeo para vocês.
São muitas pessoas que são, por exemplo, os funcionários do Poder Judiciário, né? Ou pessoas como eu, que são advogados, psicólogos. O meu grupo de estudos na USCS, eu tenho alunos da psicologia e alunos do direito. Que a justiça restaurativa, ela pode ser terapêutica, mas ela não é terapia. Ou seja, então não necessariamente precisa de alguém da área da psicologia, porque ela funciona como uma porta de entrada pro acusado, porque ela funciona como uma porta de entrada pro acusado, para que ele possa ver que o que ele fez foi errado, para ele possa aprender com os seus erros e procurar ser uma pessoa melhor, procurar crescer com isso. Um grande problema é que esse trabalho ele não tem salário, ele é um trabalho voluntário, assim como a justiça restaurativa. Essa conversa não é algo imposto pelo juiz. Caso a vítima queira, ela acontece. Dessa forma, já que é um trabalho voluntário, muitas pessoas, a maioria delas, não se candidatam a fazer o curso para ser um mediador. O grande problema desse estilo de justiça é essa mediação, já que espera-se que a pessoa que vai mediar conheça os dois lados, tanto a vítima quanto o agressor ou ofensor. Dessa forma, imagina-se que essa pessoa consiga ter uma conversa melhor, consiga guiar melhor a conversa entre as duas partes. A Patrícia coloca que é uma coisa meio cachimbo da paz. Eu vou deixar ela explicando mais ou menos essa ideia agora. Porque a justiça ela vem dessa ideia bem de cachimbo da paz das tribos indígenas norte-americanas, né? Quem é o facilitador? Quem é a pessoa que passa o cachimbo da paz e cada um no grupo vai falando? É um cacique, mas é alguém da comunidade. Como um grande problema é achar um mediador, porque nem sempre a gente tem alguém que seja dos dois núcleos sociais, vai que as duas pessoas são de mundos completamente opostos, assim, né? Vamos dizer, em convivências. Já que os mediadores que a gente tem hoje são principalmente pessoas da área do direito ou da psicologia, ou dos dois, a maioria das vezes são divididos em 3 sessões a justiça restaurativa: o pré-encontro, o encontro e o debate. O pré-encontro e o encontro são para o mediador conhecer as duas partes, e o debate é para que essas pessoas possam conversar e ele mediar. Lembrando que não é um pedido de desculpas e não precisa ser presencialmente, né? Pode ser uma carta explicando o porquê dela ter sido daquela pessoa ter sido a vítima, ou, se caso seja o que a pessoa precise, um pedido de desculpas. Mas nem sempre é o esperado, nem sempre é o que as pessoas querem. Acho que é muito importante a gente grifar isso. Então, bota aqui em legendinha que a punição vai existir. A verdade é que essa justiça ela tenta alcançar a responsabilidade do autor. Então vale ressaltar que esses dois tipos de justiça não necessariamente devem funcionar de forma separada, né? Eles podem funcionar de forma junta. Como vai existir a punição, o sistema punitivo retributivo ele se mantém. Mas para alcançar uma responsabilidade, para alcançar o entender dos seus erros, a restaurativa é aplicada, caso a vítima queira. Então se inscrevam aqui no canal, acompanhem o Spotify, o Google Podcast e o nosso Instagram, além da minha produção que vai estar na descrição. E é isso, um beijo, até a próxima, tchau!